Tudo parecia absolutamente normal naquela manhã. Antes de sair de casa, Kara Kopetsky abraçou a mãe. Disse que a amava, deu um beijo rápido e prometeu que voltaria depois da escola, como fazia todos os dias. Não havia presságios, não havia despedidas longas. Não havia qualquer sinal de que aquela seria a última vez que sua família a veria com vida. Kara tinha apenas 17 anos, estudava na Belton High School e vivia em Belton, uma pequena cidade de classe trabalhadora ao sul de Kansas City, onde todos se conheciam e onde crimes pareciam algo distante, quase impossível de acontecer. Mas foi justamente ali que uma sequência de falhas, comportamentos perigosos e silêncio começou a se formar, mudando para sempre a história daquela comunidade. Belton era um lugar simples, formado por famílias que trabalhavam duro, voltavam para casa no fim do dia e confiavam que seus filhos estariam seguros. Kara era conhecida por ser uma adolescente comum, às vezes teimosa, como qualquer jovem, mas extremamente carinhosa, prestativa e próxima dos amigos. Ela frequentava a igreja, tinha um impacto profundo nas pessoas ao seu redor e era vista como alguém que faria qualquer coisa por quem amava. Por isso, quando Kara não voltou para casa naquele dia 4 de maio de 2007, o estranhamento foi imediato. As ligações para o celular ficaram sem resposta. As horas passaram. A noite chegou, e com ela, a certeza devastadora de que algo estava muito errado. Naquele mesmo dia, imagens de câmeras de segurança mostrariam Kara saindo da escola por volta das 9h21 da manhã. Ela havia sido vista conversando com amigos, comentando a ideia de fugir da aula. O que ninguém sabia naquele momento era com quem ela saiu ou para onde foi. A polícia foi acionada, mas a resposta inicial trouxe frustração e revolta à família. Havia a suspeita de que Kara pudesse ter fugido por vontade própria. Seus pais, no entanto, rejeitavam completamente essa ideia. Kara não era esse tipo de pessoa. Ela não sumiria sem avisar, não deixaria de buscar seu salário no trabalho, não abandonaria a família daquela forma. Havia um fator ainda mais preocupante que pairava sobre os dias anteriores ao desaparecimento. Kara tinha um ex-namorado chamado Curious. Poucos dias antes, em 28 de abril, ele havia ido até o local de trabalho dela no horário de saída, insistiu para que entrasse em seu veículo. Segundo relatos, houve uma discussão física entre os dois. Kara foi deixada sozinha em um estacionamento. No dia seguinte, ela e a mãe procuraram a polícia e registraram uma ordem de restrição contra ele. Cure já era conhecido pelas autoridades. Tinha passagens pela polícia e uma reputação ambígua. Para alguns, era carismático. Para outros, alguém com um lado sombrio, hostil e instável. Registros telefônicos mostrariam mais tarde que Kara trocou mensagens com Cure no próprio dia em que desapareceu. A polícia o entrevistou em 6 de maio de 2007. Ele apresentou um álibi, dizendo que estava com uma tia-avó em um asilo em Kansas City. O problema é que esse álibi nunca foi devidamente verificado. Nenhum funcionário do local foi ouvido. Nenhuma confirmação sólida foi feita. Com isso, o caso entrou em uma zona perigosa de incertezas e oportunidades perdidas. Os dias se transformaram em semanas, depois em meses, e a ausência de Kara se tornou um pesadelo contínuo para a família. A comunidade se mobilizou, caminhadas foram organizadas, buzinas ecoavam pelas ruas em homenagem a Kara. Cartazes com o rosto dela estavam por toda parte. Na cidade praticamente não havia ninguém que não conhecesse sua história. Ainda assim, não surgiam respostas concretas. O tempo passava, e a esperança começava a se misturar com a dor de talvez nunca saber o que realmente havia acontecido. Anos depois, quando muitos já temiam que o caso jamais tivesse um desfecho, uma nova tragédia abalou a mesma região. Em setembro de 2016, Jessica Hunions, com 21 anos, saiu de uma reunião com amigos em Remor, cidade vizinha a Belton. Ela prometeu avisar quando chegasse em casa, mas a mensagem nunca foi enviada. Jessica era descrita como doce, alegre, dedicada à família e ao trabalho. Atuava em uma casa de repouso e era muito querida por todos ao seu redor. Assim como Kara, ela simplesmente desapareceu. Poucas horas depois, o carro de Jessica foi encontrado em chamas em uma estrada isolada no sul de Kansas City. A notícia trouxe um arrepio coletivo, principalmente quando surgiu um detalhe alarmante. Curious também estava naquela reunião e foi a última pessoa vista com Jessica. Naquela mesma madrugada, ele foi abordado pela polícia junto de seu meio-irmão, Giuseppe Carter, e a esposa dele. Cure demonstrava nervosismo extremo. Havia uma arma no veículo. Mesmo assim, todos foram liberados. Dias depois, Giuseppe Carter procurou as autoridades e afirmou que Cure havia tirado a vida de Jessica, descartado o corpo e que ele próprio havia ajudado a incendiar o carro. Com isso, Cure foi preso inicialmente por incêndio criminoso. A investigação avançou lentamente, mas algo estava prestes a mudar de forma definitiva. Em abril de 2017, um caçador de cogumelos caminhava por uma área isolada, a cerca de 10 quilômetros ao sul de Belton, quando encontrou o que acreditava serem restos humanos. A região era de difícil acesso.
afastada, silenciosa. Quando a polícia chegou, percebeu que não se tratava de um único conjunto de ossos. Eram dois. A notícia se espalhou rapidamente. Pela primeira vez em anos, surgiu a possibilidade real de respostas. A identificação levou muito tempo. Primeiro confirmou-se que um dos conjuntos pertencia a Jessica Runions. Meses depois, veio a confirmação mais aguardada e dolorosa. Os ossos de Kara Kopetsky também estavam ali. A jovem finalmente havia sido encontrada. Não viva, mas trazida de volta para casa. A comunidade sentiu uma mistura de alívio e indignação. A dor ganhou contornos concretos e a busca por justiça se tornou ainda mais urgente. Com as identificações concluídas, Kiur Yust foi oficialmente acusado pelas mortes de Kara e Jessica. O processo judicial foi longo, complexo e desgastante para todas as famílias envolvidas. A defesa apresentou inúmeros recursos, questionou provas, pediu novos exames e tentou alegar incapacidade mental. Durante o julgamento, testemunhas relataram comportamentos abusivos de Kiur em relacionamentos anteriores. Uma ex-namorada descreveu, em detalhes perturbadores, como ele havia tentado tirar sua vida e como afirmava já ter feito isso antes. Quando Kiur decidiu depor, causou choque geral. Ele negou os crimes e tentou culpar o meio-irmão Jessep Carter, que já havia falecido agindo contra a própria vida enquanto estava preso. A estratégia levantou ainda mais revolta, mas a decisão final caberia ao júri. Após cerca de 15 horas de deliberação, veio o veredicto. Kiur Yust foi considerado culpado pela morte de Kara em homicídio, culposo e pela morte de Jessica Runions em homicídio em segundo grau. A sentença totalizou cerca de 45 anos de reclusão. Não foi a condenação máxima que muitos esperavam, mas garantiu que Kiur Yust passaria a maior parte da vida atrás das grades. Para a comunidade, foi o fim de uma espera angustiante. Para as famílias, não trouxe de volta o que foi perdido, mas representou a confirmação de que a verdade, ainda que tardia, não havia sido completamente enterrada. Hoje, os nomes de Kara Kopetsky e Jessica Runions permanecem como símbolos de falhas investigativas, de ações abusivas não interrompidas a tempo e de como o silêncio pode custar vidas. Suas histórias continuam ecoando, lembrando que justiça atrasada nunca é justiça completa, mas ainda assim é necessária. Se você acredita que essas histórias precisam continuar sendo contadas, deixe seu like, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam esses casos e se inscreva no canal para acompanhar outras investigações que jamais podem ser esquecidas. E atenção nas pessoas que colocamos em nossas vidas, até mesmo aquelas que cruzam nosso caminho.